Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos recebendo todos vocês, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir carinhosamente, favor, desligar os celulares ou deixar no modo silencioso. E agora eu vou solicitar a minha querida Andréia para que possa fazer a leitura preparatória. E aí vai estar descrito ali. Se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Boa tarde a todos. A nossa leitura preparatória é do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição 65, Tenhamos Paz. Tende paz entre vós. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável, procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter a paz consigo. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Assim seja. Vamos todos serenar nossos corações e fazer a prece. Agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a nossos anjos da guarda, nossos protetores, benfeitores espirituais. Só temos que agradecer, Senhor. E para isso, ao agradecidos que estamos, solicitamos que nesta tarde possamos aprender e empreender todos os esforços para colocar na prática o que o nosso querido Hélio Tinoco vai nos orientar em suas belas palavras, em seus belos estudos. Que Deus possa estar em nossos corações e que Jesus possa vivenciar em nosso cotidiano e nossa vida. Que assim seja. Hoje quem fala para a gente é o Hélio e ele tem uma perguntinha para todos nós. O tema é: que fase de especial para a paz no mundo? Vamos lá. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Que possa a paz do Mestre Jesus envolver os nossos corações e que em mais essa vinda aqui na FABEM
a gente possa ser mais uma vez agraciado pela presença dos amigos espirituais, representantes do Cristo, nos envolvendo nessas emanações de luz, de cura, de equilíbrio, de serenidade. Que todos nós saímos daqui diferentes, melhores, levando o coração renovado na fé e no otimismo santo de conquistarmos uma posição melhor em nossa caminhada evolutiva. O tema, como bem colocou a dirigente, é uma pergunta: que fazes de especial para a paz do mundo? Meus irmãos, fica no título da palestra algo dedutível. Então, nós podemos fazer algo pela paz do mundo. A pergunta é muito pessoal e você poderá respondê-la. Ao longo do trabalho, a gente vai apresentar em 2 livros, em 2 textos, tirados de 2 livros, 6 sugestões práticas de como nós podemos fazer a parte que nos compete para sermos pais. Paz para aqueles que estão conosco e paz para com a gente mesmo. Então veja, meus irmãos, que fase especial. É como se alguém perguntasse assim, alguém está no quarto e alguém na cozinha pergunta: são quantos ovos? 2 ou 3? Obviamente se entende que a pessoa quer ovos, não é verdade? Ou então se deduziu ou alguém disse: que fase especial. Então nós vamos sair daqui convictos de que podemos fazer algo de especial. Que os amigos espirituais nos conduzam então nessa caminhada. Eu quero inicialmente trazer 4 textos da literatura espírita, 2 deles de Emmanuel e 2 deles de Paulo de Tarso, onde a gente vai unindo a fala dos 4 benfeitores, dos 2 benfeitores em 4 textos, chegar à conclusão de uma única verdade. E o primeiro texto, Palavra de Vida Eterna, na lição de número 70, traz como título Pacifica Sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, quem estuda Emmanuel sabe disso, vou repetir. Emmanuel é um espírito de imensa envergadura moral, e Emmanuel, ele, nos textos que ele apresenta, especialmente na série Fonte Viva, ele costuma resumir todo o conteúdo da lição no título. Então, a ideia é, inicialmente, pensar em pacifica sempre. Então, observe o que ele diz: onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. É muito profundo, né? É muito abrangente. Seja onde quer que você esteja, em qualquer situação adversa, desfavorável, ofensiva, pacifica. Algo desafiador. Agora, observem que o agente da pacificação somos nós. Embora os outros queiram guerrear, nós podemos ser paz. Emmanuel prossegue e diz assim: e perceberás por fim. Então vejam, quando eu pacifico, quando a minha atitude é de paz, e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então Emmanuel comunga com a ideia de que o início da paz do planeta começa em mim. Então a pergunta ressoa: que fase de especial para a paz do mundo? O que eu tenho feito? Vou trazer sugestões. Segundo o texto de Emmanuel, no entanto, ele prossegue dizendo: pulou aqui sozinho, né? Pulou sozinho. Vai. Pulou sozinho, ou eu apertei. Vamos lá. Segundo o texto, meus irmãos, lição de número 108, livro Palavras Eterna, paz em casa. Então, para aí. Na lição 70, pacifica sempre. Na sequência, paz em casa, não é por acaso. A ordem das lições que Emmanuel apresenta na série Fonte Viva não são colocadas por acaso. Elas têm um conteúdo moral sequencial. Todos lembramos saudosos do nosso companheiro Leomar Burgo, que recomendava como terapia uma leitura sequencial de uma obra da série Fonte Viva durante 180 dias. São 180 lições, na sequência, como sendo um processo de terapia para o espírito mortal em busca de equilíbrio. Mas, enfim, o segundo texto, Paz em Casa, diz Emmanuel: pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Então, a minha atitude de pacificar a minha área individual pode alterar o comportamento alheio, influenciando a agir também na paz?
Resposta positiva. Nós somos provas vivas disso. Faz uma reflexão na sua história de vida. Todas as vezes que, diante de uma dificuldade qualquer, de um embate qualquer, nós perdemos o controle e revidamos a ofensa e agredimos também, as situações ficaram muito mais complicadas quando nós conseguimos manter o controle, silenciar diante da ofensa, refletir, respirar e não devolver com a mesma moeda. Todas as vezes. Nós somos testemunha viva disso. Então, observem que, se eu trabalhar a minha área individual, eu consigo pacificar os outros. Segue o texto. Todos anelamos a paz do mundo, ponto e vírgula. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Então, Emmanuel, na sua consciência espiritual elevada, entende que nós podemos fazer algo sim pela paz do mundo e que a paz do mundo parte de nós, fazendo tão somente a parte que nos compete. Agora o texto de Paulo de Tarso, 2 também como introdução. Primeiro, Romanos 12, versículo 18, o apóstolo de gentios, a quem Emmanuel vai chamar carinhosamente de convertido de Damasco, diz assim: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Meus irmãos, o quanto depender de mim independe do que o outro queira fazer ou não. Há pouco tempo atrás eu ouvi um vídeo de Valdo Pereira Franco, esse companheiro da espírita que a gente deve imensamente, a quem devemos também esse tributo de reconhecimento. E ele comentava que nós espíritas não podemos mais ter inimigos. As pessoas podem até nos ter por inimigas, mas nós não podemos abrigar no coração a ideia de ter inimigos. A própria fala do Cristo, quando ele, naquele episódio da chamada Santa Ceia, capítulo 13, Evangelho de João, versículo 35, ele vai dizer que os meus discípulos serão reconhecidos por amar. A marca do cristão precisa, ainda é, amar. Vai além do sentido consciente. Amar em todos os momentos, que, segundo Paulo, quando for possível, ter paz com todos os homens. O quarto e último texto, para fechar a introdução, Paulo de Tarso, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos. Então, vejam, meus irmãos, nós podemos ser paz e nós devemos ser paz para com todos. No entanto, o texto de Paulo aos Hebreus tem um segmento, tem uma vírgula, e depois diz assim: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O processo de santificação, numa compreensão espírita, seria o que nós hoje chamamos de reforma íntima. Todos nós, diariamente, num processo constante de tentar enxergar nossos defeitos e nos corrigir gradualmente, entendendo que esse é o processo de santificação e de purificação dos nossos corações. Quando focamos na possibilidade de vencer o velho homem e permitir que o homem luz, o homem que ama, o homem que é paz, o homem que tem equilíbrio, o homem que compreende e tolera, nasça, surja dentro de cada um de nós. Feita a introdução, fica como ideia básica, que todos nós podemos fazer algo pela paz do planeta e que temos, do quanto depender da gente, nos esforçar ao intenso para que essa paz seja externada a todos. Dito isso, meus irmãos, a pergunta continua na tela. Que fazes de especial para a paz do mundo? E eu trouxe o conceito de especial. Fui até o dicionário, encontrei 6 conceitos. Quero me prender no último conceito. Mas diz o primeiro conceito que especial é aquilo que é fora do comum, que é excelente, que é notável. Então, por exemplo, a coxinha de galinha que é vendida na Fabem após a reunião é especial. É esse o conceito. No segundo momento, o conceito especial, que é específico ou exclusivo para algo que é reservado. Então, na cerimônia, nossos irmãos católicos da condução da missa, há vasos, recipientes que são especiais para aquela cerimônia. Então, são separados. Também tem esse sentido.
Terceiro conceito de ser especial, cuja aplicação se efetiva de modo específico, algo particular. Então, eu trouxe essa água especialmente para o palestrante. Quarto conceito de especial, que traz um sentido particular, que é muito bom. Na mesma ideia, o quinto, que ocasiona benefícios adicionais. Então, por exemplo, o cheque especial, talvez nem seja tão benefício assim, mas enfim, e por fim, meus irmãos, especial como sendo particular a uma única pessoa ou coisa, singular, exclusivo. Eu queria me prender nesse uma única pessoa. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Você pode esquecer tudo que eu disse até aqui, mas você é especial. Você é uma pessoa especialíssima. Não existe ninguém igual a você. Você é um ser único, criado por Deus, predestinados a alcançar a perfeição moral. A questão 115 do Livro dos Espíritos, ele tem um argumento, a questão enfático, um argumento intenso para combater a ideia da baixa estima. Todos nós somos seres criados simples e ignorantes, predestinados a um dia alcançarmos a perfeição moral. Um dia nós seremos um Cristo, meus irmãos. Por isso que o Rabi da Galileia teria nos dito em João 14:12, que um dia vós fareis as obras que eu faço e as fareis ainda maiores. Então um dia seremos um Cristo, um dia nós conquistaremos a capacidade de amar exatamente como Cristo nos ama hoje. No entanto, meus irmãos, isso é uma escolha, é uma natureza, é uma sequência, é uma ordem, é uma predestinação. Então, o ponto atual que nós estamos hoje é um ponto de imperfeição. Ser imperfeito não significa ser inferior. Continuamos sendo especiais, seres únicos. E Deus, para combater essa baixa estima, nos colocou uma marca humana que é diferente em 8,1 bilhões de pessoas no planeta encarnado. Ninguém tem a impressão digital igual à sua. Ninguém tem. Deus dizendo para você que, apesar das suas limitações e dificuldades, imperfeições, você é um ser especial. Então, eu queria me deter nessa única pessoa. Meus irmãos, não é utopia. Nós podemos mudar o mundo. Uma única pessoa, sim, uma única pessoa. Porque ela pode contagiar outras, que contagiam outras. E numa sequência progressiva, ideias podem se expandir. E dentre elas, a ideia imperiosa de que nós podemos ser pais e precisamos ser pais para com todos. Meus irmãos, me acompanham até aqui? Tudo certo até aqui? Então vamos lá, vamos avançar para o primeiro livro. Que fase especial para a paz do mundo? Vou mudar o tema da palestra temporariamente para perguntar que fazer de especial para a paz do mundo. Então quero contar uma história primeira, está no livro Cartas e Crônicas, Irmão X pelas mãos de Chico Xavier, Irmão X é mesmo Humberto de Campos, mas o capítulo de número 19, Em Torno da Paz, é o título do capítulo. Vai contar a história de um certo Anacleto Silva, um personagem. E diz assim: Anacleto Silva acordou naquela manhã clara, tomou o evangelho e leu nos apontamentos o apóstolo João. Então observemos que Anacleto Silva é um homem bem intencionado. Ele fez algo que nós deveríamos fazer: acordar e lançar mão de uma literatura, nos dedicar alguns minutos para fazer contato com a realidade espiritual, que pode estar sendo esquecida pela abrangência e profundidade da matéria que estamos mergulhados. Mas somos espíritos. Pegou do Evangelho e ele leu João 14, versículo 7, que dizia assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Leu as palavras, a promessa do Cristo de que ele nos daria a sua paz. Em seguida, Anacleto faz uma oração. Diz Humberto de Campos que ele orou fervoroso. Então ele faz uma leitura e segue com uma prece. Comportamentos que nós deveríamos manter como constantes na nossa vida. Mas, enfim, diz a prece calorosa, fervorosa:
Alegro-me na certeza de que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Ele sabia o que estava falando. Meus irmãos, a paz do Cristo é para todos nós. Nós podemos recebê-la ou não, mas ela está disponível para todos nós. Quando ele nos convidou, e o convite mais marcante e mais conhecido do Evangelho está em João, capítulo 11, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Convite é para todos. Atender o convite será para os mais corajosos. Mas, enfim, ele faz a prece e prossegue. Onde estiver, receberei o amor do Cristo, que assegura a tranquilidade em torno do meu caminho. Sabia o que estava dizendo? E vai mais adiante ainda. Sei que a presença de Jesus abrange toda a terra e que a sua influência nos governa os destinos. Depois leia em casa, dever de casa, livro A Caminho da Luz, capítulo 1, a Gênesis Planetária, no item O Divino Cultivador, quando está dito que Jesus traçou todas as linhas do progresso moral da humanidade. Há um projeto em andamento visando alcançar o seu coração e o meu coração, tirar a gente dessa realidade falsa da matéria e compreendermos que estamos aqui nesse planeta para conquistar as virtudes morais e ascender na direção da paz, da felicidade e da alegria. Mas segue Anacleto Silva. Desfrutarei assim a paz entre as criaturas. O eterno benfeitor está canalizando todas as mentes para a vitória da paz. Por isso, ainda mesmo que os homens me ofendam, neles procurarei enxergar, meus irmãos, que o divino poder está transformando para a harmonia geral. Então ele entende que vai além dele. Prossegue. Regozijo-me na convicção de que o príncipe da paz, se lembrou de Isaías no seu livro, orienta as nações e que desse modo me garantirá o bem-estar. E conclui assim: recolherei do céu a bênção da calma e permanecerei nos alicerces do entendimento e da retidão junto da humanidade. Louvo o Senhor pela paz que me envia hoje, esperando que ele me sustente em sua paz, agora e em todos os dias da minha vida. Meus irmãos, que oração, que boa intenção de Anacleto. Mas algumas vezes os Anacletos Silvas somos nós mesmos. Acordamos muito bem intencionados, mas veja o que aconteceu ao longo do dia. Segue o segundo recorte do livro. Anacleto levantou-se feliz, claro que tinha que estar feliz. Ele orou, ele leu, ele se conectou com o alto. Anacleto levantou-se feliz, mas findo o banho rápido, verificou que a fina calça com que lhe cabia comparecer no escritório sofrera um longo corte de faca. Então, de repente, subitamente transtornado, meus irmãos, observe o detalhe dessa fala. Chamou sua esposa em voz berrante. Meus irmãos, o problema não está em chamar o outro para cobrar responsabilidades. Não é isso que é o problema. O problema é a voz berrante. Talvez seja aqui, ele tenha iniciado aqui um final trágico da sua manhã cheia de esperanças, com aquela prece à leitura. Mas a mulher chegou e disse: Dona Horacina veio aflita, guardando nos braços uma pequerrucha doente. Viu a peça maltratada e alegou triste: que pena, os meninos estão à solta. E eu ocupada com a pneumonia da Sônia, criança, filha de colo de Anacleto Silva, com pneumonia, está doente, e ele vai em voz alta, em voz berrante, cobrar, tudo bem, que a calça foi rasgada. E ele diz assim: longe de refletir, aí está o problema, na grave enfermidade da filhinha de meses, Anacleto vociferou. Meus irmãos, acompanhem comigo. Primeiro, voz berrante. Vociferar. Ele mantém, talvez até num tom mais alto ainda. E diz assim: que pena, é tudo que você encontra para dizer? Ignora, porventura, que essa roupa me custou os olhos da cara? Longe de refletir que a menina está doente no colo da mãe. Mas vamos adiante. A senhora, sem revidar, sabe essa mulher,
dirigiu-se a velho armário e trouxe um costume semelhante a que fora dilacerado. Então ele tinha uma calça semelhante, ela trouxe. Pouco depois, ao café, notando a ausência do leite, Anacleto reclamou irritadíssimo a falta do leite. Veja, meus irmãos, a progressão. Voz berrante, vocifera, não reflete, e agora ele está irritadíssimo. Não vai acabar bem amanhã, de Anacleto. Sim, sim, explicou a dona da casa. Não pude enfrentar a fila. Era preciso resguardar a pequenina. Mas, enfim, Silvia engoliu alguns palavrões, pelo menos até que ele teve um autocontrole, que lhe assomavam a boca. E prossegue o texto. E quando abriu a porta, na expectativa do lotação, eis que o sogro velhinho lhe aparece, de chapéu à destra, encarquilhada, rogando humildemente: Anacleto, perdoe-me a intromissão. Contudo, é tão grande a nossa dificuldade hoje em casa, que vem pedir-lhe 500 cruzeiros por empréstimo. Ora, ora, respondeu o genro, evidenciando cólera injusta. Ele já está na cólera agora. Onde o senhor tem a cabeça? Se eu tivesse 500 cruzeiros no bolso, não sairia agora para encarar a onça da vida. Ele lamenta, ele pragueja o próprio trabalho, a repartição que lhe dava o ganha-pão. Mas, enfim, nisso um carro buzinou a reduzida distância, passando, porém, de largo, sem atender o sinal. Devia ser uma espécie de táxi, que aqui na época chamava lotação. E ele começou a dizer: malditos, malditos, como seguirei para a repartição? Malditos, malditos. Perdeu a cabeça, começou a ofender. Só que o texto prossegue e diz assim: outro carro, no entanto, surgiu rápido e Silva acomodou-se, enfim. Mas enquanto o veículo deslizava no asfalto, confrontou a própria conduta com as afirmativas que fizeram despertar. Que bom, né? Botou a mão na consciência. E só então reconheceu que ele, tão seguro e exaltar a harmonia do mundo, não suportara, sem guerra, uma calça rasgada. Que tão convicto em prometer a si mesmo o equilíbrio do Senhor, não se conformara ante a refeição incompleta. Tão pronto a proclamar o seu prévio perdão às ofensas humanas, não soube acolher com gentileza a solicitação de um parente feliz. E, tão solene asseverar-se nos alicerces do entendimento, não hesitar em descer a linguagem nobre para que condiz com a gíria que amaldiçoa. E, envergonhado por haver caído tão apressadamente da serenidade e a perturbação, começou a perceber que entre ele e a humanidade surgiu o lar, reclamando-lhe assistência e carinho, e que jamais receberia a paz do Cristo por fora, sem se dispor a recolhê-la por dentro. Desse texto, meus irmãos, eu quero tirar 4 atitudes que você pode, não com facilidade, mas pode, com algum esforço, aplicar no seu dia a dia e também ser veículo da paz para colaborar com a paz do planeta. Antes disso, porém, vamos exaltar Anacleto aqui, né? Essa qualidade que ele teve, um exemplo de reconhecer seus erros e o desejo que ele tem de se corrigir. Então, podemos ter, durante essa semana, sido Anacletos algumas vezes, né? A gente acorda bem intencionado, se bem que agora, para quem trabalha em Vitória, a ponte melhorou um pouco, deixou de ser prova nível A para ser prova nível B. Ainda exige paciência, mas melhorou um pouco. Fazemos a oração, a leitura e pronto. Daqui a pouco a gente está lá reclamando de novo. Mas, enfim, Anacleto reconhece, entendeu que ele tinha isso como normalidade e a intenção dele foi de melhorar. Então, meus irmãos, 4 atitudes que nós podemos fazer de especial para sermos paz para o mundo. A primeira, agir com tolerância, não precisam decorar. Está na internet, no YouTube, no Facebook, vê de novo, faz o print. Não precisa dar like nenhum. Agir com tolerância ante os reveses e as decepções do dia. Hoje, agora são 2h30, mais ou menos, dali, meu relógio está dando para ver. 2h30, meus irmãos, hoje o dia ainda tem muitas horas pela frente, mas eu garanto, sem ter convivido com os companheiros, que nós tivemos decepções. Hoje algo nos aborreceu.
sempre a vida será assim. Essa é a realidade. Esqueçam o mar de Almirante, esqueçam a facilidade. A vida é assim. As dificuldades fazem parte da vida. Dever de casa, segundo, questão 196, leiam depois. Mas, enfim, agir com tolerância, entendendo que as dificuldades nos batem à porta. Todas as vezes que eu consigo pensar dessa maneira, quando eu consigo olhar a situação e tolerá-la, aceitá-la como realidade e não reagir no meu impulso de guerrear e de ofender, eu estarei sendo paz para mim e contagiando os que estão à minha volta. Então, guarda essa palavra, tolerância. Tolerância é a primeira palavra. A segunda atitude, que vai trazer como palavra central compreensão, refletir com compreensão diante das faltas alheias, contendo-se de extravasar os desequilíbrios. Meus irmãos, nos coloquemos no lugar do outro. Pense como se fosse o outro. Tenta entender por que ele age como age, qual é a sua origem, de onde ele veio, o que ele aprendeu, por que ele está reagindo daquela maneira. Seja compreensivo. Todas as vezes que eu fizer o exercício, me colocar no lugar do outro, sendo compreensivo, eu estarei militando no viés da paz. Há uma fala de uma prece dos índios Sioux americanos, onde eles dizem assim, na primeira parte da prece: ó grande Espírito, não permita nunca que eu julgue o meu irmão sem antes calçar os mocassins dele. Calça o mocassim, calça o sapato do seu irmão. Os mais antigos diziam: só quem está calçando o sapato sabe aonde o calo aperta. Há um tempo atrás, na praia com os amigos, um companheiro brincalhão pediu um picolé do vendedor de picolé. E quando o rapaz foi vender o picolé, ele perguntou: quanto é o picolé? Aí deu o preço. Não me recordo mais, R$ 2. Aí ele falou: nossa, esse picolé está muito caro. E brincou com o cara, estava muito caro. Aí ele foi embora. O rapaz foi embora, eu falei com ele: vem cá, pegue esse carrinho e dá uma voltinha, uma só, vendendo picolé, para você ver se esse picolé está caro ou está barato. Vai lá no sol, pisa na areia, puxa o carrinho na areia. Meus irmãos, só nos colocando no lugar do outro, somos capazes de tentar perceber a dor. Quando eu ajo assim, queridos, observe, isso é racional, é uma decisão. Eu estou agindo com compreensão e eu vou ser paz. Guardado, então, tolerância e compreensão. Terceira atitude prática da história de Anacleto, que ali ele não viveu, mas que ele poderia viver e vai viver depois. Exercitar o perdão mediante a ação indulgente de se colocar no lugar do outro. Então eu perdoo. Quando eu tolero, quando eu compreendo, eu relevo a falha, eu perdoo. Meus irmãos, e quem perdoa? O verdadeiro beneficiado, o primeiro beneficiado do perdão, somos nós mesmos. Perdão liberta. Quando eu deixo de ser o que julga, o que condena, que entendo as coisas pelos meus conceitos e incluo, enquadro o outro em situações que ele não conhece, injustas. Quantas vezes me falta o perdão porque eu não tolerei e porque eu não compreendi e não entendi a importância de perdoar. Meus irmãos, perdoe. Perdoar é fundamental. Diz William Shakespeare que guardar ressentimentos ou não perdoar é como tomar venenos e querer que o outro morra. Cobramos excessivamente dos outros e cobramos muito pouco da gente. Capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a indulgência. Vejam lá, misericórdia e indulgência, também Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta e última atitude é refutar as palavras agressivas, primando pela brandura da gentileza, doçura e mansidão. Então, primeiro ponto, meus irmãos, eu tolero, tento ser tolerante, tento ser compreensivo, tento perdoar e agora eu vigio a minha forma de me expressar. Eu falo com mansidão. Meus irmãos, guardem isso também que eu vou dizer agora. O problema não está no que você diz, está em como você diz. Talvez a questão é muito delicada, é verdade, mas há uma forma de dizer.
mas eu quero dizer do meu jeito. Eu quero que as pessoas entendam a minha maneira. Eu quero falar agressivo. Meus irmãos, todas as vezes que a gente age assim, os resultados não são bons. Testemunhe comigo. Já fomos em busca de reconciliação e voltamos de lá numa briga pior. Não foi assim que aconteceu? Porque não soubemos agir com mansidão. Procure ser manso. Eu trouxe um exemplo de mansidão do livro, que vou trazer o segundo texto, que é o livro Boa Nova. Aqui o capítulo 5. Capítulo 5, com o título Discípulos, vai narrar a história de que Jesus teria reunido os 12 antes do projeto começar, ninguém foi enganado, e disseram para eles, olha, vocês vão entrar num projeto onde vai culminar com a sua morte. Vocês vão morrer. Vocês vão ser mortos em meu nome. Serão perseguidos, tomarão 70 chibatadas, serão espancados, levarão vocês a tribunais, a juízes, a reis. E eu me pergunto, por que aqueles homens ficaram? É claro, vieram com essa missão, mas ficaram porque diz Humberto Campos que, amados, entrou Jesus a falar-lhe com extrema mansidão. Foi a forma de falar que fez a diferença. Talvez, meus irmãos, eu comece a entender que se eu quiser ser paz para o mundo, eu tenho que começar a ser paz para os que estão à minha volta e ter paz em mim mesmo. Sendo tolerante, exercitando a compreensão, procurando perdoar o erro alheio. E isso vai fazer link com uma questão do Livro dos Espíritos, vou trazer lá daqui a pouco. E, por fim, meus irmãos, vigiando a minha maneira de falar e de agir, priorizando a mansuetude. Compreendemos? Tenho certeza que sim. Fácil? Ninguém disse que ia ser fácil. Desafiador. Possível? Muito possível. Então, lembre comigo, questão 886, 886. Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Olha a resposta, meus irmãos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Era como que Anacleto ouvisse a informação espírita de que ele deveria trabalhar na tolerância, trabalhar na compreensão, no perdão, na indulgência e procurar agir e falar dentro da mansuetude. O segundo texto vem para a gente poder trazer mais dois pontos fundamentais. Se você quiser ser paz, os 4 primeiros já é desafiador o suficiente, mas vamos trazer mais 2. Está no capítulo 4. A família de Zebedeu. Deixa eu contar uma história que antecede o capítulo. A esposa de Zebedeu chamava Salomé. Salomé era mãe de Tiago e João. Está no Novo Testamento. Salomé acreditava na implantação de um reino material. Ela não tinha entendido aquela fala do Cristo em Lucas 17, 21, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ela não tinha entendido aquilo ainda. Ela imaginava que o Cristo ia montar uma força militar para combater o Império Romano. Era algo impossível. Algo impossível. Mas, enfim, acreditava. E, no momento oportuno, encontrou o Senhor sozinho e falou, Senhor, aqui entre nós, quando o Senhor implantar o seu reino, faz o seguinte, coloca João e Tiago, um à sua direita e outro à sua esquerda, bota como ministro. Aquele assunto chegou aos outros 10. E não ficou muito bom, não, mas ficaram chateados. Que trairagem é essa, sei que posso usar esse termo, que está traindo gente, está querendo. Aí o Cristo vendo aquela situação, mais na frente, na hora oportuna, reuniu os 12. E com mansuetude, disse assim, aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja o que mais sirva. A marca de ser servidor, de ser voluntário, de ajudar desinteressadamente para ser verdadeiramente discípulo do Senhor. Mas, enfim, agora Zebedeu vem. Olha só o que Salomé fez com Zebedeu e que a gente vivencia de vez em quando. Vai lá, Zebedeu, apagar o incêndio. Para tentar explicar que Salomé não tinha entendido, não é bem assim, Senhor, deixa eu falar, vamos relevar. Aí a conversa narra assim, palavra de Jesus com Zebedeu. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro,
nem exterminam os que o sustentam. É a fala evangélica, nossos irmãos evangélicos, né? Que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Meus irmãos, nós podemos dividir, separar as coisas. O que você não gosta não é da pessoa, é do que ela faz. Separe isso emocionalmente. O que acontece? Se você começar uma conversa de reconciliação dizendo assim, fulano, eu gosto de você. Eu me lembro de dias muito felizes ao seu lado, quando a gente tinha uma amizade mais próxima. O que eu não gosto, o que eu não gostei, foi do que você fez. Separa a pessoa do comportamento. E aqui é essa a proposta. O evangelho não condena ninguém, mas ele condena o meu comportamento equivocado, me convidando a corrigi-lo, a ajustar com uma nova proposta amparada pelo evangelho de Jesus. Mas voltando para Jesus, no texto do livro Boa Nova, diz assim: nem exterminam os que sustentam. Trabalham pelo bem, os verdadeiros discípulos trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. Palavra de Jesus, né? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. O filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. O pai não tolera o mal e o combate por muito amar os seus filhos. Então, o combate do mal que está em mim é algo que Deus me impulsiona a criar uma ação contrária. Por isso, quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, no final da prece ele vai dizer assim: e livrai-nos de todo o mal, porque tem o poder, o reino e a glória para sempre. Meus irmãos, esse mal não é o mal externo, não. Não é o assaltante, não é o carro quebrado, uma colisão com o veículo, não. É o mal que está dentro da gente. É essa a ideia. Então o Senhor combate esse mal, me dando um caminho de ascensão. Nessa tarde até aqui, tolerância, compreensão, perdão e falar com mansuetude. Propostas possíveis. Mas avancemos no texto. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira, o bem de todos. Vai adiante. Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Isso aqui daria desdobramentos, né? Mas vamos ficar por aqui. O pai de Tiago, de João, ouvia humilde e repetia: sim, Senhor. E aí prossegue: então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é de paz e da resignação. Meus irmãos, quinta ferramenta: resignação. A capacidade de entender racionalmente os problemas, as dores e transformá-las em algo positivo. Atitude proativa. Para de perguntar por quê, porque tem muitos porquês para a sua dor. Pergunte para quê? Para que essa situação? Para que passar por isso? Resigne-se, aceite que Deus é Pai amoroso e Ele nos dá exatamente o que nós mais precisamos. A dificuldade muitas vezes esconde o benefício. Muitas vezes. E o benefício mais profundo? Educar o espírito imortal. Então, Deus, segundo Santo Agostinho, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, não dá prova maior do que aquela que podemos suportar. Ele dá aquela exata. Então, se a sua dificuldade é grande, é porque Deus sabe que você pode suportar uma grande dificuldade. E essa dificuldade tem como função lhe educar como espírito, ou reparar um dano do passado, ou te fortalecer através de uma prova, para você continuar seguro, sem perder o foco na direção da ascensão moral. Dito isso, meus irmãos, resignação. Vamos lá, vamos repetir rapidamente? Tolerância, compreensão, perdão, falar com mansuetude e resignação. A paz da consciência pura e a resignação, suprema vontade do meu Pai, são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício de sentimento. Meus irmãos, não é bem assim. Essa ideia de que os homens costumam falar, a gente vai num lugar tranquilo, sem barulho, que paz. Não, que silêncio. Porque paz pode ser num lugar barulhento. Paz é diferente.
Paz é quando eu vi a vida, entendi e aceito. E sei que, embora seja incômodo, é o melhor para mim. É um patamar, meus irmãos, de evolução que a gente vai ter que trabalhar muito para chegar lá, mas que é possível. Prossegue. O amor, porém, essência de toda glória, de toda vida, pede o coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. No entanto, basta um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar as coisas eternas. Então, a sexta característica para que eu possa ser paz, agir no amor. Meus irmãos, pergunte a você mesmo, essa atitude é de amor? Essa postagem que eu vou colocar no Facebook daqui a pouco, é a atitude de amor? Essa fala que eu vou direcionar ao meu chefe ou ao meu subordinado, está permeada pelo amor? Todas as vezes que eu agir com tolerância, com compreensão, todas as vezes que eu agir com... Mansidão é a quarta, tem uma terceira. Perdão, a terceira. Todas as vezes que eu agir com mansidão, todas as vezes que eu agir na ideia de ser resignado e todas as vezes que eu agir com amor, eu vou estar contribuindo para a paz no meu coração e para a paz de todos. Foi claro, meus irmãos? A fórmula funciona? Experimente para ver. Experimente essa semana, faz um teste com você. Essa semana somente. E você vai ver como as coisas melhoram a partir da gente, porque a paz começa por mim. Pois bem, queridos, para terminar esse pedaço, esse um homem bom, esse um bom homem, faz coro com aquele homem especial. Um único homem é capaz de mudar a história. Tem sido assim. E o mais importante deles, Jesus de Nazaré, um único homem. Vou mudar a cor do asterisco, que eu vou resgatar daqui a pouco também um novo texto, esse homem de bem, esse um homem bom. Mas, enfim, que fazer de especial para a paz do mundo? Meus irmãos, nós vimos lá atrás que a paz do mundo é tido como algo de linkado à ociosidade, não é? Eu trouxe 2 textos para a gente poder dirimir essa ideia e avançar. Vinha de Luz 105, mais uma vez Emmanuel, no título A Paz do Mundo e a Paz do Cristo. E João de Ângelo, livro Despertar do Espírito, capítulo 2, Encontro com a Verdade. Diz assim, Emmanuel, é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, a paz do Cristo me convida ao trabalho. Qual o trabalho? A construção do reino de Deus no meu coração. Por meio da interação com as pessoas, e quando eu me policio, me vigio e consigo ser paz. Então, eu vou galgando e construindo as virtudes morais necessárias para a evolução. E Joana vai dizer assim no segundo texto: nunca se deve pensar que a paz é ausência de atividade ou desafios. Trata-se de uma atitude interior ante os acontecimentos, uma forma de ver como transcorrem e nunca uma situação parasitária ou inútil. Meus irmãos, qualquer situação, nós podemos aprender com elas. Qualquer uma delas. Todas elas vão dizer para mim, olha, está acendendo em você a paciência, está te sinalizando que você é intolerante, está sinalizando que você está julgando, e você vai aprendendo, você vai se vendo. Não se condena por isso, não se degrine por isso, aceita essa condição real, e agora você tem material sólido para saber onde é que vai trabalhar. Onde é que vai trabalhar? Meu irmão, qual é o seu pior defeito? O mais grave? Maledicência. Tá, vou trabalhar a maledicência. Joana tem vários textos na literatura, na série psicológica, que você pode te ajudar a vencer a inclinação de falar mal do outro. Exige a sua posição e o seu trabalho. Não vai ser feito pelo outro. Ninguém pode fazer por você. Mas, enfim, mas para começar a gente a terminar, no Fonte Viva 17, Emmanuel tem um texto com o título Cristo em Nós, e ele vai dizer assim: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Meus irmãos, o Cristo espera pelos homens.
esse homem espera por você e por mim, para que a gente contribua com a transformação do planeta, transformando a nós mesmos. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Não tente redimir a alma alheia. Redime você. Esse é o seu melhor contributo. Mas, Hélio, ninguém quer fazer isso. Faz você. Todo mundo joga o lixo pela janela do ônibus, você não joga. Você tira no chão e coloca no lugar. Somos nós que temos que fazer tão somente a parte que nos compete. Tem um artigo da Madre Teresa de Calcutá, muito ventilado na internet, onde ela faz várias declarações e no final ela termina assim: vai chegar o dia que você vai entender que nunca foi com o outro, nunca foi com ninguém. Foi sempre entre você e Deus. Né? O que temos feito? Não importa o julgamento alheio. Você tem feito o seu melhor? O seu melhor pode ser insignificante aos olhos dos outros. Mas se Deus viu que foi o seu melhor, está validado, meus irmãos. É isso. Tentando nos esforçar profundamente para conquistar as vitórias sobre nós mesmos. Mas, enfim, prossegue, Emmanuel. Ide pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E conclui assim: semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Fazia um seminário em Campos do Goytacazes para trabalhadores espíritas há um tempo atrás, inclusive incluí essa frase do seminário. No final, alguém me disse assim: Hélio, a obra é de Jesus, mas o trabalho é nosso, o trabalho é seu. Você pode não estar gostando de ouvir, mas o trabalho é seu. Se nós não fizermos a parte que nos compete, ninguém pode fazer. Ninguém, nem Deus. É um atributo seu, um compromisso seu, de tentar ser paz. Mas Emmanuel completa, diz assim: amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre, onde estiver um seguidor do Evangelho, um homem de bem, um homem bom. Aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa a parceria, Cristo e nós. Ele faz a parte que ele prometeu fazer. Nos disse que jamais deixaria-nos sós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, suas últimas palavras, antes da ascensão aos céus. Mas a minha parte, ele vai esperar. Pacientemente. Não vai me buscar de carro para vir na FABEM, não vai me levar no colo, não vai me dar um anestésico para eu ficar mais paciente de repente. Não. Ele vai esperar o meu trabalho. Pois bem, queridos, que fase, então, de especial para a paz do mundo? Porque a paz do mundo, a gente vai lembrar de uma outra fala de Emmanuel, concluindo, Fonte Viva 56, renasce agora. Meus irmãos, esse momento agora, 14 horas e 51 minutos, é o momento mais importante da sua vida, da sua imortalidade. Porque é o único momento que você pode tomar uma decisão diferente. Você pode mudar o rumo da sua história. Marcando com X, quero ser paz. Não quero mais ser contenda. Não quero mais incendiar. Eu quero apagar incêndios. Você pode escolher. É uma decisão. Vai exigir um esforço que vai encontrar no caminho duas pedras que vão te impedir: o orgulho e o egoísmo. O que Kardec chama de chagas da humanidade. Mas, enfim, diz Emmanuel, se possível, não deixe para depois os laços de amor e paz que podes criar agora. Meus irmãos, não deixe para depois laços de amor e paz que podem ser criados agora. Aquele planeta, ele pode ser um planeta de amor. A Terra pode ser um mundo de amor, porque amor é paz. Amor é paz. Quando eu ajo no amor, eu construo a paz. Gandhi disse isso, né? Mahatma Gandhi. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Quando eu decido viver a proposta do Cristo, onde ele resumiu o Evangelho. Um versículo, meus irmãos. Mateus, João 15, 12. O meu mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, ele é a referência de amor. Mas ele nos propõe a amarmos uns aos outros. Ele disse quem seria esse outro? Somos todos. Amar o diferente, amar o inimigo, amar, entre aspas, o estranho, amar. Esse é o mandamento maior. Pois bem, queridos, para terminar, Martin Luther King Jr., nome reconhecido como sendo que colaborou para acabar com o racismo americano, dizia assim: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Meus irmãos, não há outra força, apenas o amor. Por isso que na lição 60 do livro Vinha de Luz, Emmanuel vai dizer assim, o título é Que Fase Especial. E ele diz assim: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Isso é um fato. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiar de nossos ciclos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazes mais do que os outros? Ser espírita não nos faz melhores que ninguém, nos faz mais responsáveis. Porque se nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, a cobrança, é claro, será mais intensa, segundo a própria fala do Cristo. A quem mais for dado, mais será cobrado. A gente vai ouvir uma música, nesse O Que Fazei de especial para com os outros, da Marielza Tistat, do álbum Flor do Sol, com o título Que Fazes. É uns 3 minutinhos de música, nós temos ainda 5, dá tempo de acabar no horário. E a gente vai ouvir a música e depois eu concluo fazendo um comentário rápido da música. Vamos ouvi-la. Veja lá quanta gente querendo ser feliz, que caminha perdida sem saber o que é, onde está o caminho da esperança. Diga lá, tu que sabes um pouco mais da vida, que entendes por que há tanta dor. Onde está a tua voz que o mundo não te
Agradecendo ao Etnoco pelo carinho de estar aqui conosco novamente e lembrando todo momento que você falava, Jesus estava falando ali, a cada um segundo suas obras. Então, que possamos sempre fazer o bem com amor, compreensão e todos os recursos que você nos deu agora. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para a nossa querida Andréia. Senhor, te agradecemos pela sua presença entre nós. Te agradecemos pelas reflexões da tarde, que nos lembram a importância de interiorizarmos a mansuetude, a doçura, ainda que os desafios da vida cheguem até nós, porque eles chegarão. Obrigada, Senhor, pelas palavras do Hélio, que ficam em nosso coração, nos fazendo repensar nossas atitudes, as nossas intolerâncias, inflexibilidade, lembrando a nós que é preciso calçar o sapato do outro para compreender de fato o que se passa. Então, que nós possamos ser gentis com todos aqueles que compartilham conosco a jornada, porque nós não sabemos a dor do outro. E a paz que queremos ver no mundo, ela se inicia em nós, se inicia através da compreensão, se inicia através de uma ofensa que você acha que se sentiu ofendido e trabalhar essa ofensa, né, essa forma de viver essas emoções. Então, são nos pequenos desafios do dia a dia que nós recebemos esses desafios justo para nos permitir a cada dia santificar o nosso espírito, que é o nosso propósito. Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos ter a paz que gostaríamos durante todos os dias desta semana. Assim seja.